Amigos do Semanário, hoje falamos com um escritor brasileiro que anda pelo mundo. Desde 2017 ele não para de viajar. É diplomata de carreira e saiu para representar o país e desde então tem vivido pelo mundo. Em um momento clave da humanidade, onde acontecem grandes transformações, ele viu guerra, todas as crises, política, econômica, militar, ambiental, pandemia, 30 conflictos, 30 guerras nestes momentos. E Rómulo Neves assistindo em primeira fila. Bem-vindo, quanto tempo, Rómulo, como você está? Tudo ótimo, meu querido Raul. E você? Beleza, prazer encontrar-nos, nem que seja à distância. Onde você anda agora? Nesse momento estou em Maputo, Moçambique, que é um país Nossa, irmão do Brasil. Acho que eu já fui a uns 70 países. Dos 70 países que eu fui, provavelmente é o que eu me sinto mais em casa. E, em geral, os brasileiros se sentem muito em casa aqui. Não só por causa da língua, mas por conta do espírito um pouco do moçambicano, que é muito próximo do nosso brasileiro, né? Claro que Argentina, interessante. Uruguai também são irmãos, mas assim, Mas nós somos família. Você acha é, que os países lusos são todos a mesma, culturalmente são hermanados também? sim, muito, muito mesmo. É uma forma, talvez, de. São pequenas coisas que você vê reproduzidas, né? Então, um brasileiro se sente muito em casa em Moçambique, essa que é a verdade. Isso deve ser bom para você que tem andado nos. Bom, você falou 70 países, todos os continentes, e o choque cultural deve ser tremendo, porque você tem que andar pisando entre ovos, porque o que num país é uma coisa agradável, elogiosa, você atravessa a fronteira e é um insulto. Essas são as diferenças culturais. Você imagina que deve ter aprendido muito a respeito, né? Eu vou te falar que os países que eu morei, todos são muito diferentes do Brasil. Né? Então, eu morei na Etiópia, morei no Sim. Suriname, morei no Paquistão. Então, são países muito diferentes do Brasil. Mas você já espera diferença. Eu morei na Alemanha e eu não esperava tanta diferença, e as diferenças são muito grandes também, viu? Então, no final das contas, é mais fácil quando você já espera a diferença do que você acha que é um país mais ou menos próximo do Brasil e quando chega lá não é não. Esse foi o caso da Alemanha. No meu caso, foi o caso da Alemanha. Muitas diferenças culturais, um choque cultural grande, para o qual provavelmente eu não estava preparado, sabe? Olha, que interessante. A Alemanha, como toda a Europa, que você já conhece, ela tem sofrido essas transformações tremendas que parece que a imigração tem levado, ou seja, concentração da extrema-direita, mudanças políticas, Brexit, tudo isso por causa da imigração, isso mesmo, ou tem outras causas? Não, eu não acredito que seja por causa das imigrações. As Não. imigrações são só uma parte do processo todo. Não, o principal não é isso, nem de longe. O principal é um processo histórico pelo qual a Europa passou, que gerou um tipo de mentalidade, eu acho. A Europa, há 150 anos, é o centro do mundo. Né? É de lá de onde saíram as tecnologias, as línguas que falamos, as referências culturais, etc. E, ao mesmo tempo, está diminuindo a população. A Europa vem diminuindo a população. Então, isso significa que os europeus são muito ricos em tudo, em dinheiro, em influência, e isso gera um tipo de estar no mundo que entra em choque com os nossos países em desenvolvimento. Lá eles já resolveram muitos dos problemas que nós ainda estamos resolvendo. E eles gostariam que os outros países resolvessem na mesma velocidade. E não é assim. Né? Eles não resolveram de uma hora para outra. Eles demoraram séculos para resolver. Né? Só que o europeu contemporâneo, atual, ele não se dá conta disso.
Ele olha para o país dele e diz, olha, nós já resolvemos tudo. Por que vocês continuam fazendo coisas erradas aí? Eu que morei em países que resolveram menos problemas ainda do que o Brasil, assim, eu sinto um pouco isso. Eu olho para situações e falo, poxa, mas isso o Brasil já resolveu. Né? Mas eu não posso, de fora, chegar e dizer, não, mas você tem que fazer assim, assim, assado. O Brasil não faz isso. Em geral, eu não vou falar dos países europeus, mas a Alemanha faz isso. Ela chega nos países, olha, você tem que fazer assim, 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 assado. Bom, essa proposta de aliança CELAC-União Europeia tem muito disso. Vocês, a floresta, cadê a floresta da Europa? Vamos ficar com... sabe, condenar se vocês não... Ou seja, é uma parceria histórica, assim como os europeus gostam, ou seja, eles com o chicote e nós obedecendo. Olha só, faz tudo sentido mesmo. Pois é. Você então, que esteve lá no sul da Ásia, que conheceu aquele espaço que eu acho fantástico, pelo diferente que é. E é uma das zonas que mais se expande em quantidade populacional. Logo, a Índia está passando a China em população em poucos anos. Já passou. Me conta um pouco desse pedaço tão misterioso do planeta que você andou. Você passou a pandemia lá, né? Passei a pandemia lá. Uma parte lá, uma parte na Alemanha. Eu vou te falar o seguinte. Talvez eu te dê aqui os 2 pontos que mais me chamaram a atenção. Foi no Paquistão, né, que tem uma cultura muito parecida com a Índia, mas com diferenças muito importantes, especialmente na religião. Eu te diria que o Paquistão, ou o paquistanês médio, ele vive em paz consigo. Né? Diferente do que a gente vê, né, nas transmissões internacionais, o Paquistão não é um país de homem-bomba. Né? Essa imagem, ela precisa ser construída para o cinema americano, assim como o Brasil precisa ser construído a imagem do cara da floresta, né? A imagem que o ocidental dos países desenvolvidos tem do Brasil é que nós somos um bando de índios da floresta, é isso. E o estereótipo precisa ser vendido para esses lugares também, que é o Paquistão, a Índia e tal. Mas não é assim. O país é um país cuja média da população, a população média, é muito pacífica. É muito pacífica. Até, eu te diria que muita gente acha que a religião muçulmana tem muita gente cínica, ou que é da boca para fora. Não, mas eu te diria que no Paquistão, 90% da população é muçulmana e segue os preceitos muçulmanos ao pé da letra, né? E, dentre eles, uma vida muito tranquila, muito em paz, pacífica. Até é engraçado com o ocidental, que chega com a mentalidade tensa e tal. Lá no Paquistão, você vê alguém fazendo alguma coisa na rua, de errado no trânsito, né? Buzina, o cara no outro carro faz assim, ó, e te desarma. Porque ele está em paz. Né? Igualzinho aqui, né? Isso, te desarma, porque ele não quer brigar com você. Ele pede desculpa, só, desculpe, não fui eu. E isso se repete em outras ordens na sociedade, em outro momento também. Essa condição, não sei como chamaria. Eu estou falando mais do dia a dia, sabe? Eu estou falando mais do dia a dia. No dia a dia, o paquistanês ele está tranquilo com a vida dele. Aí você pode me perguntar, mas isso é bom? Eu te digo o seguinte, isso é bom em vários aspectos, mas aí isso também não é só bom, isso tem o seu preço, que é a população não tem desejo, né, não tem vontade, então tem pouca criação, tem pouco dinamismo, então o sujeito nasceu ali naquela família, vai ficar ali tendo aquela vida, até o filho dele vai ser a mesma vida, o neto, e assim por diante. Então, ele não sonha com conquistar o mundo nem fortunas. Nada. Olha, o sonho dele é viver em paz ali no lugar onde ele nasceu e pronto. E isso gera muitas
muitos aspectos internos que, assim, há, obviamente, grupos políticos que têm interesse no poder, aí eles usam essa característica do país, né, para fazer política, né? Rómulo, esa enemistad existe de verdad entre India y Pakistán, que al final ven da mesma matriz, antes no estaban divididos, cuando el Imperio Británico fue embora dejó algunas cosas inconclusas que até hoje, ni falemos Medio Oriente, que até hoje se resenten. ¿Cómo es que existe ese latente perigo de una guerra entre esas dos potencias que, por sinal, tem bomba atômica, não? Vamos dizer, eu não acredito que vá ter nenhuma guerra, mas eles estão, hoje, oficialmente, Paquistão e Índia estão em guerra, mas é uma inimizade. É uma inimizade, por exemplo, não tem voo direto entre Índia e Paquistão. Oh. Tudo que é Índia e tudo que é Paquistão, de um lado e de outro, assim, é contra. Mas isso mais para o lado do Paquistão, porque a Índia, ela está, digamos, ela está em outro nível, né, de importância global. E aí a Índia se importa com a Rússia, com a China, com os Estados Unidos, né, com a União Europeia. A Índia está nesse grupo, né, digamos, de potências globais, né. E o Paquistão, não. Então o Paquistão se importa com a Índia. Mas a Índia olha para o Paquistão apenas como um ruído, um probleminha, mas a Índia se importa muito menos com o Paquistão do que vice-versa, sabe? Claro, claro, sempre é assim. O que apanha nunca esquece, o mais pequeno sempre está aí. Passa aos uruguaios com Argentina e Brasil. Ah, esses irmãos maiores que querem nos subjugar. Me conta um pouco como funciona. A OTAN está se expandindo. Dicen que quieren cercar a China pelos sul, pelos mares, y ahora estamos viendo esa alianza Australia, Corea, Japón. ¿Realmente a OTAN dejará de ser Atlántico Norte para ser o mundo global? Que o problema é que ela não diz que quer se expandir, né? Esse é o grande problema, ela só se expande. Eu acho que tem um problema aí de falta de compreensão com a China, né? E eu não vou nem falar que eu não entendo a China também, mas eu acho que tem uma falta de compreensão que gera atração e uma falta de compreensão que gera rejeição. Eu acho que o Ocidente tem uma falta de compreensão com a China que gera rejeição, né, em geral. E a China é uma potência, a China é um colosso. Eu estive na China algumas vezes e eu tenho profunda admiração pela China. A China conseguiu chegar a pontos em que a gente, em muito pouco tempo, em que o Brasil vai demorar muito para chegar. Uma parte aí, Rômulo, você botou o pé na ferida, porque nós vimos uma China de chineses analfabetos e pobres que todos usavam a mesma sandalinha e agitavam aquele livrinho vermelho, aquele livrinho vermelho, lembra? E olha onde chegou. Como pode ser tão rápido? Pois é. Então, exatamente por esse motivo que eu admiro tanto a China. E, no meu caso, eu tenho admiração. Eu gostaria de trabalhar na China um dia, mas minha mulher já disse que dificilmente a gente vai para a China. Uma pena, porque eu acho que lá é onde estão as coisas. A questão gastronômica está incluída nas decisões da Ana? Não, é mais pela língua. Pelo idioma. Mas a China, ela é um colosso. E ela é muito determinada, decidida, né? Ela vai, não arruma confusão com ninguém. As confusões que tem, ela, né, põe panos quentes. E é uma democracia? Não sei. É tudo belo? Não sei, dificilmente, mas... Rômulo, você acha que os europeus têm medo da China? Não falo da potência hegemônica Estados Unidos, falo dos europeus, porque quando no século XX começavam os europeus
todos os impérios europeus invadiram a China. Rússia, Japão, Alemanha, França, Portugal, ou seja, não teve um que não tivesse ido lá e com algumas coisas que dá vergonha, tipo a guerra do ópio, tal, a gente passa às vezes pela frente do banco HSBC e ignora a história. Ou seja, os europeus têm medo da China porque Estados Unidos sabemos que olha para ela como seu adversário. Eu acho que todos esses países que têm alguma liderança no mundo têm medo da China, né? Porque a China vai liderar o mundo em alguns anos. A China vai liderar o mundo em vários aspectos, além dos que já lidera. Vou te falar da Alemanha. A Alemanha escreve isso nos seus planos de política externa. Esse é público, está na internet. Se você buscar, está lá escrito. A China, para a Alemanha, é uma parceira e uma rival ao mesmo tempo. Eles escrevem isso. A China é vista no Congresso americano como o demônio, né? Mas isso é um pouco próprio do ser humano, por um lado, e dos sistemas de dominação, por outro, né? Porque você precisa de um antagônico para você poder, às vezes, dar até sentido. Principalmente a indústria bélica, né? Exatamente, exatamente. Então, o fato de ter uma China na categoria de rival até dá falando um pouco poeticamente, assim, afrodisíaco, né? Ter um rival é afrodisíaco. Então, eu acho que vai por aí, assim. Claro. Olhando de longe, como você tem visto Brasil e América todos esses anos, acha possível uma integração melhor, mais duradoura nos nossos países aqui da região? Olha, eu acho que é possível, mas eu acho que é ainda mais necessária do que possível. Porque, pensando historicamente, assim, é uma vergonha que nós não estejamos integrados ainda. Você vai na Europa, a Europa que 70 anos atrás estava se matando, hoje está integrada. Você vai no sul da Ásia, em que se falam línguas muito diferentes, a população é muito maior, a ASEAN está se integrando. A União Africana, apesar de todos os problemas da África, é um processo de integração mais forte do que o sul-americano. Sim. E a gente simplesmente não consegue, né? O Mercosul tem um êxito, tá? Mas quando a gente fala de América do Sul, não tem integração. Não tem, não tem. Me diga, você sentiu uma diferença muito grande quando mudou o governo aqui em Brasil? Você é funcionário diplomata do como é que chama? Itamaraty. Do Itamaraty. Quando muda o governo aqui no Brasil, isso se reflexa por los diplomatas brasileiros que andam todo o mundo? Você sentiu uma diferença como tratam Brasil os outros países, os outros diplomatas? Aumentou o trabalho? Aumentou a consideração? Qual mudanças tangíveis você pode sentir depois da chegada de Lula ao governo brasileiro? Eu vou te falar o seguinte, em geral, não muda nada, porque política externa é uma política de Estado que vem sendo feita há muito tempo. Então, um acordo demora 10 anos para ser assinado. Então, precisa de uma continuidade. Mas, em geral, neste caso, nesta mudança, nós passamos 4 anos muito ruins. Muito ruins. Os piores anos... O Itamaraty peitou alguma vez, em algum momento, que eu acho que sim, ao governo Bolsonaro? Eu vou te falar que peitar não, porque o presidente é o chefe do Itamaraty, né? Mas, digamos, consertou coisas que poderiam ter quebrado muito feio. Olha, então, que interessante. Tentou consertar coisas que iam ser quebradas de maneira muito feia. Então, quando houve a mudança de governo, para a área de política externa, mudou muito. Muito mesmo. Muito, 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 muito. Muito, muito. Profundamente. Na maioria dos países, o Brasil não era nem recebido. Não era nem
não, sim, não era recebido. Porque... Você pode falar livremente disso ou você tem restrições por seu cargo que ocupa? Não, isso que eu estou falando aqui eu posso falar livremente, mas eu não posso te dar exemplos práticos. Né? Mas há vários exemplos práticos de que o Brasil não era nem recebido. Né? Mas isso está nos jornais, né? O modo como o Brasil... Mas isso é um reflexo, né? O ex-presidente fazia isso, né? Xingava, falava mal, não sei o quê. Então, o mundo apenas retribuiu o tipo de abordagem que o Brasil deu, né? Então, é isso. Escritor, deportista também, muitos anos longe do Brasil como diplomata. Quando você foi embora daqui do Brasil, você estava ocupando um cargo no Buriti, no DF, no executivo do DF, pode ser? Não, eu tinha ocupado e aí pedi demissão, porque eu achava que o governo tinha que ir mais rápido, e aí voltei para o Itamaraty, e aí acabei indo para um programa de televisão, porque eu ia tentar disputar as eleições, desisti também, e aí depois eu fui, em 2017, antes mesmo de iniciarem as eleições, eu acabei indo para o exterior. Você foi para o exterior com sua esposa e algum livro embaixo do braço, né? Vários. E que família formou nesse tempo? Conta para nossa audiência, porque você passou um tempo assim. Você viu de tudo passar por aí. Guerras, crises, pandemia. Me conta como foi esse periplo seu todos os anos, seu e de sua família, porque quem está junto vive junto, né? A gente foi para o Paquistão, nessa altura éramos só eu e minha mulher. Depois de lá a gente foi para a Alemanha, e aí na Alemanha nós voltamos ao Brasil para adotar os nossos filhos. São 3 anjinhos. Três. De uma vez? De uma vez. E como é isso? Você nunca foi pai e de pronto é pai de 3 crianças? Deve ter sido um choque. Na verdade, para mim, não muito, né? Eu meio que fui pai dos meus irmãos, então já tinha essa experiência. Tá. E não foi não. A gente pensa nisso, sonha com isso há muito tempo, né? Então nós e a mascota? E os cachorrinhos com a gente. Então, quantos? 2. Então é uma família grande. Tô vendo. É uma família grande. Ficou grande, né? Que legal, e você, porque há de ser ter tempo para tudo isso. Me fale do escritor, que o tempo é corrido, eu quero tocar vários temas com você. Me fale do escritor, seu processo criativo, vá para outro país, para outra casa, para outra cultura, para outro idioma. Você conseguiu escrever, você produziu, você escreveu e guardou? Como que foi isso? Não, consegui. E na Alemanha eu lancei mais um livro. No Brasil eu já tinha o Terminal, né, que é esse aqui. Lancei em 2016 aí no Brasil. E aí lá na Alemanha eu lancei esse aqui, ó. Se chama O Ponto Cego. Também de poemas, com algumas reflexões, alguns poemas desse período e alguns também até mais antigos, que ganharam outro significado, outra estrutura e tal, mas mantém um pouco o mesmo tema. Bom, depois vai ler alguma coisa para nós no final. E o atleta, Rômulo, como que foi? O esporte foi uma válvula de escape, foi uma necessidade? Você foi crescendo como atleta? Você tem projetos, planos para continuar? E conta para a audiência o que você faz. Olha, como começou? Eu faço triatlon, né, há muito tempo, há 30 anos, mas como eu faço triatlon e eu adotei 3 filhos, eu costumo dizer que agora o meu triatlon não é mais nadar, correr e pedalar. O meu triatlon é Elias, Eduardo e Letícia. Porque depois que eles chegaram, não dá mais para me dedicar do jeito que eu me dedicava ao esporte. Eu tenho que fazer opções, né? Tenho que fazer... o dia só tem 24 horas.
Então, não dá para... Vou te dar uma sugestão, Rômulo, de pronto serve para seu caso. Você ensina um a pedalar, outro a nadar e outro a correr. E você treina cada uma com um diferente. Desculpa, Exatamente, por aí, é continua. por aí. Não, mas é por aí mesmo. Então, faz 1 ano e meio que eles estão conosco, né? Nesse 1 ano e meio eu ganhei 9 quilos, então 6 quilos por ano. Parou de praticar. E estou treinando muito pouco, muito pouco. Dou uma corridinha no domingo, jogo um futebolzinho na quinta-noite e deu. Claro, Eles não tem tempo nem energia. Porque o principal das crianças é a atenção, não tem jeito. E a atenção é tudo. A Tem atenção que estar com ela. É é tempo. o principal. Não é dinheiro, não é brinquedo, não é nada. É atenção. É quando eles falam, papai, o que é isso aqui? E você tem que ir lá explicar. Porque ele quer ouvir da sua voz, ele quer ouvir de você, ele quer... Não é só a informação, ele quer saber que tem alguém ali que está por ele. Está ali prestando atenção, dando apoio, e o que aconteça, o que acontecer, vai estar ali. Então, a atenção é o principal. E atenção significa tempo. Então, no dia que a gente soube deles, essa coincidência é muito engraçada. No dia que a gente soube deles, no dia 3 de fevereiro de 2022, de manhã, eu ganhei minha vaga para o Mundial de Triatlo, de Ironman. Eu recebi a informação que eu tinha ganhado a vaga para o Mundial de Ironman no meu grupo de idade, né? Não é profissional, grupo de idade. À noite a gente soube deles. Aí eu só mandei um e-mail para os organizadores, falei, muito obrigado, é meu sonho faz 25 anos, mas eu tenho um sonho de 30 anos que acabou de chegar e não vai dar. Porque para fazer a prova precisa treinar muito, né? Claro, dedicação, né? Isso, e no caso deles, a gente tinha que se preparar para voltar para o Brasil, passar um tempo com eles em processo de adaptação, voltar para a Alemanha, e a adaptação continua, né? Não é uma coisa automática. Claro. Ainda que no nosso caso, assim, quem nos vê nem fala que eles acabaram de chegar, porque é como se eles estivessem nos esperando há muito tempo e eu os estivesse esperando há muito tempo, e a Ana também. Então, a conexão foi imediata. Mas que dia memorável que foi esse? Você, num dia só, se encontra com as duas distinções que talvez mais vai lembrar ao longo de sua vida. Uma pena que você não conseguiu levar adiante, ou era uma ou a outra, claro, não tem como. Me conte, Rômulo, esses choques culturais, vai de um país, de um idioma, de uma cultura a outra. Você ser surpreendido, claro que você deve ter surpreendido com muita coisa. Me diga, conheceu algum autor, escritor incrível? Você viu alguma coisa que modificou sua cabeça? Um filme, uma dança, uma música, um artista, um político, um professor, um maestro, sei lá. Que nesses anos todo andar de trotamundo, o mais surpreendente que você traz consigo? Olha, muita coisa me impactou, né? Mas eu vou te falar o seguinte, o que mais, talvez por ser o mais recente, mas o que mais está me impactando é a história de Moçambique como elemento de literatura, sabe? Tem muita literatura sendo produzida em Moçambique e a respeito de um momento histórico que para nós brasileiros, uruguaios, argentinos, já está muito lá atrás. Né? Para você ter uma ideia, Moçambique é um país independente há 48 anos. Ou seja, na nossa vida é que Moçambique virou independente. Então, tem coisas que talvez o pessoal que viveu no Brasil 100 anos atrás tenha vivido assim, um choque de ver a história ali na sua frente. É um pouco o que eu estou experimentando aqui em Moçambique. Sabe? A literatura de Moçambique é muito criativa, muito vívida, mas parte do material que se trabalha é esse processo. A gente poderia dizer que Moçambique ainda está em transição. Então, eu estou vendo isso. Eu ando no centro de Maputo, eu consigo ver, assim, fisicamente,
uma capital colonial, sabe? Colonial no sentido de não a arquitetura, não isso, mas um país vivendo sob julgo de outro país, né? Eu tenho duas histórias que eu até isso é uma novidade, isso é um furo. Eu escrevo poesia, mas eu estou tão fascinado com a história de Moçambique que eu comecei a juntar elementos para escrever um romance baseado aqui na história de Moçambique, porque são histórias impressionantes. Eu vou contar duas que provavelmente, se um dia eu lançar esse livro, vai estar lá, estarão lá. A primeira é que um arquiteto me contou isso, um arquiteto português me contou isso. Ele tem um amigo, o pai dele tinha um amigo arquiteto moçambicano, negro, e ele contratou uma imigrante portuguesa que estava morando no norte, estava meio sem dinheiro, para limpar a casa dele, para ser empregada, né? Depois de 3 dias, veio a polícia secreta portuguesa, bateu na porta dele. Pô, branca não pode trabalhar para famílias pretas, não. Isso em 1970. Nossa. Polícia secreta bateu na casa do cara. Olha isso. Colônia mesmo, né? Olha o tipo de mentalidade que está por trás disso. Olha a loucura. Outra história super interessante. Um amigo português, a família era progressista e tal, ele foi para a Inglaterra e comprou um pôster grande do Jimi Hendrix e voltou para Moçambique, voltou para Maputo. E colou lá no quarto dele o pôster. Aí entrou um empregado negro no quarto dele e falou: nossa, mas você escreveu mas ele é preto. Aí esse rapaz português falou assim: mas e daí? O empregado começou a chorar. Começou a chorar. Olha que loucura, assim. O cara não conseguia... Nunca imaginaria. Que louco mesmo. Louco, porque no Ocidente, digamos, Brasil, Europa e tal, Jimi Hendrix é Jimi Hendrix. O rapaz que trabalhava, ele nem conhecia, não sabia nem o que era. Só viu que era uma pessoa preta, que estava no pôster, no quarto do patrão dele, que era branco. Então para te falar, o que está mais me impactando, pode ser porque seja recente, são essas histórias de uma Maputo, de um Moçambique, que assim, estão aqui ainda. Tá aqui. Eu posso sentir, eu posso pegar nessas histórias com a mão. Está sendo muito interessante. Muito. Me conta uma parte complicada, que foi a pandemia. Eu passei a pandemia na minha casa, na minha cama com minha mulher, e foi um horror. Imagina para você que está longe de casa, longe da família, preocupado com a saúde de seus parentes. E isso ocupando um cargo de relativa confiança e responsabilidade, onde todo dia batia na tua porta, e imagino, brasileiros com os mais variados problemas. Porque ter problema aqui do lado de casa é fácil, ter problemas do outro lado do mundo não deve ter sido fácil. Como foi essa parte da pandemia e esse via crucis que você enfrentou? Paradoxalmente, a pandemia, na verdade, não foi tão difícil para mim. Vou te explicar pelo quê. Uma, que a minha família no Brasil foi muito consciente. Então, eles se protegeram muito. E eu tinha essa confiança, quando estava no Paquistão, que eles estavam se protegendo muito. Muito mesmo, sabe? Então, eu tinha essa confiança. É claro que tinha um receio, mas eu tinha essa confiança. E lá no Paquistão, o grupo de brasileiros é um grupo muito pequeno. Vou te falar que são uns 50 brasileiros no Paquistão todo. Então, a gente tinha até uma demanda pequena nesse sentido. Só quando fecharam realmente os voos, que a gente teve um problema a gente teve um grupo de uns 10 a 15 brasileiros que ficaram presos no Paquistão, estavam de passagem. E aí a gente teve que cuidar um pouco, arrumar voo e tal. Mas foram despachados. E do ponto de vista do isolamento, eu estava treinando nesse tempo. Então, treinando muito forte. Até por isso que eu ganhei a vaga lá no Mundial. Então, eu
eu passei grande parte da pandemia treinando muito forte. Então, que bom que você encontrou uma válvula de escape, né? Isso, exatamente. E o fato de só poder fazer isso porque as embaixadas todas fecharam, fechou tudo, né? Então a gente só podia ir no mercado e voltar. Ir no mercado e voltar, não tinha mais o que fazer. Ou treinar pela rua, ninguém ia te parar, né? Tinha um parque do lado da minha casa. Então, por sorte, eu ia lá treinar às 6 da manhã e pronto. Os astros se alinharam contigo. Pois é. Comprei uma piscina de plástico e amarrei elástico na cintura, amarrei no muro e ficava nadando na piscina de plástico, assim, sem sair do lugar. Eu já fiz isso, amarrava meu pé. Não tinha, tá certo. Uma boa tarde, que legal. Escuta, escolhe alguma coisa para ler para nós. Esta entrevista com Rómulo Neves vai em duas partes. A primeira parte falamos com o diplomata brasileiro e você vai assistir isso na terça-feira ao vivo pela rede. Fazemos semanário latino-americano com Brenda Marques Pena e Vinícius Borba. Você vai ver essa parte. A outra parte, falando do escritor brasiliense, vai no Semanarte, quinta-feira, ao vivo pela rede, sempre às 20. E depois vamos colocar tudo isto inteiro num programa de Alvorada Cultural, que eu faço entrevista há 10 anos e já estamos chegando a 800 programas. Poeta Rómulo Neves, leia alguma coisa para nós, manda uma mensagem para seus amigos aqui em Brasília, para sua família, para quem quiser. Certo. Bom, a primeira mensagem é que o Ponto Cego, o livro que eu lancei em Berlim nesse ano, já tem no Brasil. Quem tiver meu contato é só me escrever, a gente dá um jeito de chegar. E eu vou ler alguns poemas aqui que eu fiz sobre Berlim, que foi uma cidade que foi muito dura para mim. E vejam aí o meu estado de espírito. E depois ler uma coisa lá para frente. Essa parte se chama Odes Berlinenses. E tem algumas histórias, tem alguns poemas que são assim. Gramática do alemão. Tem o nominativo, tem o dativo, tem o genitivo. Mas aqui, eles gostam mesmo é do acusativo. Não há mais muro, mas ainda tem muito arame farpado. Cada um no seu quadrado. Sorvete, produção local. Um sorvete, por favor. De que sabor? Você tem do quê? De cara feia, lição, regra, com textura de chocolate, sermão e ladainha. A lição, então. Mas nas duas bolas, na casquinha. Aceita cartão? Não. Aqui é tudo em dinheiro. Na cidade onde tudo é proibido, a felicidade precisa preencher o registro para entrar. Mas o funcionário da repartição está de licença médica. E aí, no final, eu já estava vindo para Moçambique, eu escrevi essa aqui, ó. Já parte? Sim, inteiro. Para mim deu. Toda noite exausto. Da labuta? Não, da rua e do teu. Há muito ando puto. Vou para o sul. Me encontro em Maputo. Isso tudo um pouco no sentido da situação que eu me encontrava na cidade. Eu não me dei bem com frio no coração dos alemães e tal. Mas aí tem algumas outras coisas que eu vou ler aqui para vocês. Uma de Brasília. Uma que eu ouvi um pouco alguém contando e aí eu transformei num poema. Da maldade, chama. Como ela é? Se parece com Brasília. Monumental? Não. Melhorou muito nos últimos anos, mas continua seca e imprevisível. Essa aqui eu vou ler, uma que pode te ser algo familiar. É uma homenagem para o Ricardo Darín. É o seguinte. Ricardo Darín. A ninfeta em bacanal, o esperma em seminal, o tumor em terminal,
o crime em Marginal, a luz das estrelas em Espacial, o próprio neurônio em Genial, o próprio em São Nicolau, o sódio no sal, a noite em Luau, o Cristo em Natal, a celulose num pedaço de pau. Se filme é argentino, não importa qual, o Ricardo Darín é o ator principal. O principal, não somente o cinema argentino, também latino-americano, Darín, que grande. Boa homenagem. Ufa, Rómulo Neves, há tempo queria entrevistar-te, que bom que conseguiu um tempo na sua agenda. Desejamos o melhor para você, sua família, esperamos um pronto retorno e espero que a próxima entrevista seja presencial, por aqui por Brasília, talvez, ou alguma capital do mundo. Eu ando viajando pouco, a última vez que eu viajei fui a Tataguatinga e voltei aí. Obrigado, Rómulo Neves. Até um abraço, querido. Tchau, tchau.